Professor Leone Pereira, Maravilha, tudo bem? tudo certo, professor? Como é que você está? Desculpa, estava dando agora um treinamento em execução, falando de ferramentas de execução. Nossa Senhora, Bacenjude, Renajude, buscar e a todas. efetividade do processo, né? Então, ixi, execução você sai até tonto, né? O tema é tão. Quanto mais a gente estuda, mais sensação que dá que mais a gente pisa em ovos, né? E são os desafios da militância prática, né? Então, realmente, temas bons, mas é isso, né? Quem escolheu direito tem que estar constantemente estudando, se atualizando, acho que a ideia é essa, né? Exato, em especial o direito do trabalho, né, professor? Que a gente desliga o computador e um dia liga no outro e já tem uma novidade. É verdade. Vamos ver se agora durante a live não sai mais alguma coisa, né? Essa semana foi quente, hein? Semana passada Foi. dessa lei, por decreto, teve tudo, né? Faltou acho que só medida provisória, emenda a gente quase teve o artigo 59 da Constituição, né? As espécies normativas todas, né, numa mesma semana, né? Exatamente, professor. Professor, primeiramente eu gostaria de agradecer de coração o aceite para a live. Eu já falei diversas vezes, professor, que eu sou fã, foi o professor que me inspirou até. Eu me recordo, professor, quando eu estava no quarto ano da faculdade, aqui na cidade, em São José dos Campos, não tinha ido o curso da MASO. Aí o Damasio era numa cidade vizinha, aí para a segunda fase, já estava estudando para a segunda fase, já no quarto ano eu tinha que pegar o carro e ir para outra cidade para assistir a aula do professor. E desde então acompanho aí sua trajetória, suas obras, desde aquela CLT, aquela Vinho, aquela grandona, Outros, verdade. foi em 2012, eu acho, algo assim. Então, sou fã, tanto é que curso para a primeira fase, segunda fase, fiz pós-graduação sobre a coordenação do professor, fiz curso de extensão, o anual trabalhista, tudo que o professor ia lançando lá, eu ia apertando para conectar. Então, é uma honra muito grande. Tanto é que alguns alunos da graduação que estão assistindo, professor, eu sempre recomendo as suas obras porque eu acho ela muito didática. Obrigado. E então, o tempo é curto também, né, professor? Eu estava até falando antes do professor entrar que logo após a nossa live, o professor vai dar uma entrevista para filiada da Rede Globo, que é aqui da nossa região, TV Verdade. Vanguarda. Então, Verdade mesmo, verdade maravilha. mesmo. Foi uma honra muito grande. Primeiro agradeço as palavras de coração, uma honra e uma satisfação muito grande participar aqui. IBPJUR, para não falar errado, né? Então já desejo muito sucesso para vocês, né? A gente sabe que Felipe, te conheço aí como aluno, hoje como amigo, né? Como um grande advogado e também professor, seguindo as duas carreiras que eu escolhi, a advocacia e o magistério. Eu sempre falo que é fundamental, né? De nada adianta muita teoria sem a prática e muita prática sem a teoria. Quer dizer, a gente precisa dos dois, né? Desenvolver tanto a parte científica, o aprimoramento científico, quanto a militância prática. Isso acaba sendo fundamental. Então você vai ver que, assim, são duas cachaças, vamos dizer assim, né? A gente não abre mão mais, né? Então você tem uma carreira brilhante, né? E também admiro muito quem empreende, quem cria, quem contribui para uma sociedade melhor. Porque, assim, não é fácil. Eu sempre, na nossa área, eu sempre falo para tomar muito cuidado em estudar, porque é óbvio que a gente naturalmente pensa mais no trabalhador, quem é da área trabalhista. Só que não é fácil estar do outro lado da força. Hoje eu também estou muito mais do outro lado da força. Hoje estou dono do escritório, eu coordeno a área trabalhista da MAR, já tive franquia, já tive cursinho. Não é fácil empreender. Não é fácil criar pós-trabalho, né? Não é fácil fazer acontecer. E só tem emprego se eu tiver gente que faz acontecer, que cria o emprego, que cria a oportunidade. E a gente sabe as preocupações. A gente até brinca. Só trabalha 8 horas diárias e 44 semanais quem é empregado mesmo. Porque quem é empresário, isso aí... Eu lembro que uma vez perguntaram, acho que foi para o Antônio Armidio de Moraes, o que ele achava do limite de 44 horas semanais. Ele falava, olha, 44 semanais, eu estou completando na quarta-feira. Ainda tem quinta, sexta e sábado de muito trabalho pela frente. Exatamente. Foi a resposta que ele... A mesma resposta que eu dou, 44, eu estou completando na quarta-feira, mais ou menos. 44 de trabalho, na quinta, ainda tem até sábado de muito trabalho pela frente, né?
Exatamente, professor. Realmente, é algo instigante, né, professor? Quanto mais a gente vai buscando, se está fazendo algo de coração, que vai impulsionando, a gente nem vê a hora de trabalho, só tem que trazer o equilíbrio. Por isso que eu sempre acompanho também as mensagens motivacionais do professor, que ajuda a gente a fazer esse equilíbrio. Mas, professor, entrando no nosso tema, que é um tema que traz muita curiosidade, tanto é que um projeto que o professor está fazendo aí que eu achei muito bacana, que é o treinamento trabalhista, tanto para empregado como para empregador, que as dúvidas maiores são deles, né? Se nós que atuamos na área trabalhista, advogados, advogadas, já temos muitas dúvidas. Imagina os empregados e os empregadores, né? Então, são muitas dúvidas. Aí, tanto é que quando eu chamei o professor para fazer uma live, faz aproximadamente um mês que a gente marcou a live, acertamos no tema, né? Reflexos trabalhistas, porque se colocasse o tema específico, uma medida provisória, já estava desatualizado. Professor, então eu queria conversar um pouco, até fiz algumas anotações, que temos em tese, a conversão da medida provisória 936 em lei, porque quando a gente falou também da conversão da medida provisória em lei, eu pelo menos imaginava que iria vir com a mesma redação. Confesso que não acompanhei o projeto para ir vendo as emendas, mas eu vi que veio com muitas novidades, né, professor? Isso é importante, porque é óbvio que a lei 14.020, agora a gente tem que tomar cuidado, que é tanto número, é tanta que não tem um que não se perde, né? Então é a lei 14.020, ela em tese é a conversão da medida provisória 936, que criou, e a gente tem que começar a decorar, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, né? Então esse programa emergencial hoje é a lei 14.020. Agora, comparando as redações, não foi simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V. Trouxe muitas novidades. A gente pode separar algumas só para exemplificar aqui. E Felipe, por que isso é importante? Eu quero trazer já um debate inicial. A gente teve que voltar a estudar o direito constitucional. E para quem lembra, quando eu tenho uma medida provisória convertida em lei, e essa lei representou mera repetição da medida provisória, eu poderia aplicar a lei de maneira retroativa. Mas não foi isso que aconteceu. Então, quando a gente fala em direito intertemporal, essa lei, como trouxe novidades e trouxe jabutis, e o que são jabutis? São aquelas matérias estranhas à redação originária, e isso acaba trazendo mini-reformas trabalhistas. Essa lei não é aplicável de maneira retroativa. Aí a gente volta a aplicar a ideia da teoria geral do direito, que uma lei produz efeitos imediatos gerais e não pode retroagir prejudicando ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada, que é o artigo 5º, 36 da Constituição e artigo 6º da LINDB. Então o tema ele já começa complicado no que concerne ao direito intertemporal. Isso é muito importante, né, professor? Porque eu estava até debatendo com alguns colegas em sala de aula virtual, porque neste momento a gente tem que conversar bastante sobre a aplicação da lei no tempo, porque hoje a gente precisa firmar um entendimento para fins de orientação. Só que o impacto na jurisprudência vai demorar alguns anos. E como a gente aplica a prescrição quinquenal 5 anos retroativos, os colegas da área jurídica vão ter que se lembrar deste cenário que o professor está mencionando. Porque não foi Ctrl+C e Ctrl+V. Então não vai aplicar de forma retroativa e tem que ver como é que ficam esses acordos, né? A prorrogação do acordo, se eu posso prorrogar, se eu não posso. Então tudo isso tem que se adequar e precisa de muita atenção na orientação, né, professor? É verdade. Eu falo que assim, o desafio, ele já começa, Felipe, assim, é um baita desafio. Na petição inicial, que eu sempre achei a peça trabalhista mais difícil disparado. Fazer uma boa petição inicial, uma reclamação trabalhista, não é brincadeira. E agora a gente tem todo o desafio do direito intertemporal.
você deixar muito claro para o juiz todo o histórico da contratualidade e qual o ordenamento justo-trabalhista vigente da época. É um baita desafio, porque você tem que pensar, imagina, a gente está falando de período pré-reforma trabalhista, reforma trabalhista, MP 808, pós-MP 808, agora pré-pandemia, e na pandemia, pré-MP 936, MP 936, pós-MP 936, e não adianta, você tem que deixar tudo isso muito claro, porque vai depender daquilo que você pretende, e é óbvio, se você deixar o buraco, com certeza a contestação nos seus princípios, ela não vai deixar passar. E hoje a gente sabe, nós temos grandes advogados de reclamantes, mas grandes advogados de reclamadas também. Que, Felipe, você sabe disso. Não vão perdoar. A contestação lá vai vir, o magistrado e o desafio dos tribunais, né, de perquirir o preparo técnico do advogado. E hoje essa prática de maneira virtual, tá todo mundo te olhando naquele momento, né? A sustentação oral é muito curioso, né? Porque assim, dá um certo constrangimento, porque na hora que você vai sustentar, por exemplo, fica você e todo mundo que tá na sala fica assistindo você sustentando, pô, dá vontade de falar assim, pô, vou estourar uma pipoca lá e ficar assistindo, tô assistindo uma sustentação oral, quer dizer, então tá trazendo isso, quer dizer, tá todo mundo atento à atuação técnica do profissional, né? Então isso é curioso. Ficar, né? Isso eu tô falando assim, eu tô fazendo, deixa eu pegar aqui, eu tô fazendo, Felipe, live, você tá acompanhando praticamente todo dia uma live, e fiz uma live, eu chamo a atenção porque alguém tem grande admiração com a doutora Ivani, né? Ela foi inclusive até da minha banca de mestrado, da desembargadora, e ela falou com todas as letras, que o tribunal tá pensando em nunca mais voltar sustentação oral presencial. Ela falou que não é um assunto, não. O assunto está na ordem do dia. Eles estão debatendo se vale a pena voltar ao presencial. É óbvio, a gente sabe que a audiência de instrução, tudo bem, a instrução é o grande desafio. Mas sustentação oral, eles estão refletindo se algum dia vai voltar ao presencial. Então veja, ou é aquela coisa, momento de crise, ou a gente chora, ou a gente aprende a vender lenço. Eu falo para todo mundo que acompanha, tem que estar antenado às ferramentas digitais, tem que estar... Não adianta. Eu sei que não é todo mundo que tem tecnologia, é óbvio. Mas, Felipe, na minha concepção veio para ficar e mais. O teletrabalho veio para ficar. Você sabe disso. Exato. Grandes empresas multinacionais. Eu moro aqui no Jardim das Perdizes, Felipe. Aqui do lado tem a Price, aqui, com aqueles vários prédios, etc. Já tem muita empresa entregando andar. Já está entregando andar... porque já está colocando 20%, 30% do back-office, por exemplo, em teletrabalho. Então, a tecnologia, ela veio para ficar, inegavelmente. Saiu uma reportagem recentemente que a produção de diversas empresas aumentaram nesse período de teletrabalho. Então, se o resultado econômico foi positivo para a empresa, por que vai manter de forma integral todos os empregados na linha de produção na forma presencial? E tem algumas questões também do aula em graduação. Cada vez mais está aumentando o percentual de possibilidade do ensino EAD. Então é algo que realmente tem que se adaptar à realidade, né, professor? Assim, a gente tá, Felipe, só esse assunto bem importante, né? O que eu acho que as pessoas não estão refletindo? Você acompanhou o quanto que a advocacia bateu na prática de atos por tecnologia? Não, porque não pode, é um absurdo, vai ter eu não estou nem tirando o mérito disso. Só que eu não vi as pessoas fazendo a outra reflexão. Qual? Vou imaginar que eu sou advogado, ou parte ou testemunha. Fala, eu não vou comparecer pessoalmente. Eu não me sinto seguro, porque não tem vacina, porque não tem remédio, e não sei o que lá. Pergunto, a Justiça do Trabalho pode obrigar o comparecimento? E se não for, eu vou aplicar arquivamento? Revelia, confissão? Quer dizer, da mesma forma que eu não posso obrigar o uso da tecnologia, eu também não posso obrigar o presencial. Não tem vacina, eu não posso obrigar o presencial. Então, quer dizer, eu vou aplicar alguma consequência por inércia e mais.
As pessoas estão querendo a volta do presencial pensando em época pré-pandemia. Só que assim, Felipe, as audiências serão com todo mundo de máscara. Então, aí eu pergunto, o que é o menos pior? A tecnologia eu vendo a pessoa ou todo mundo de máscara? E quem tá falando de máscara sabe, assim, que fala, isso aí o juiz vai falar, testemunha, tira a máscara. Tira a máscara nesse período? Pode pedir para tirar a máscara? Você entende? Como é que vai ficar o distanciamento de 1 metro e pouco de uma pessoa para outra? Exato. E a gente está vendo agora. Estava vendo hoje o matemático na CNN falando assim, que com essa flexibilização e agora com a volta às aulas, assim, o quanto que a gente vai continuar ainda, Felipe, naquele platô de mortos e contaminados. Assim. A gente vai, já estão falando que isso vai perdurar até 2021, a gente ainda em nível, ou seja, então a gente está numa situação, será que a tecnologia não pode trazer também algum benefício? É óbvio, o que é o melhor, né, Felipe? É o presencial, só que é o presencial antes da pandemia. É isso que eu não vejo. As pessoas acham que vai voltar a ser como era antes da pandemia. E muita gente fala que talvez nunca mais volte exatamente como era. A gente sempre vai ter precaução com questões de saúde. Daqui para sempre. Você vê até a China agora anunciou, pelo amor de Deus, você vê lá uma pneumonia mais forte do que eu. Falei, pelo amor, tá vindo outro negócio agora. Eu falei, quer dizer, ou seja, a gente vai ter que se adaptar a essas questões de máscara, de distanciamento, os hábitos vão mudar. A gente vai ter que ficar mais em casa, trabalhar mais em casa. Isso não adianta, né? Olha, para quem... Você sabe o quanto eu tenho rodinha na perna, o quanto eu sempre gostei de sair, viajar. Para mim, com muito cu. Então, até acima eu tô colocando aqui, é o tal do novo normal. Novo normal ou novo anormal? Depende do ponto de vista, né? Novo normal, não, o que normal é esse, né? Exato. É muito difícil mesmo. É uma realidade que tem que ser encarada, né, professor? Professor, tem alguns pontos que, no meu ponto de vista, trouxe de forma feliz até mesmo as alterações, que foram a questão das garantias, né, professor? A garantia provisória, da acumulação, da questão da gestante, da pessoa com deficiências. Poderia dar uma comentada para a gente fazer um breve debate? Lógico, com certeza. Esse ponto que você tocou é fundamental, né? Por mais que essas medidas provisórias, leis portarias, tiveram um viés naturalmente empresarial para a manutenção das empresas e aí sim a manutenção dos postos de trabalho, mas se percebe que em alguns momentos a lei voltou a se preocupar com direitos fundamentais. Exato. A própria garantia de emprego é algo interessante, que é pelo tempo da utilização da ferramenta, mais o equivalente a posteriori, esse é um ponto. Outro ponto, Felipe, que me chamou muito a atenção. A vedação da proibição, a vedação da dispensa da pessoa com deficiência nesse período. É algo extremamente interessante. A gente sabe o quanto a pessoa com deficiência, um PCD, tem dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. E você imagina, para a pessoa, eu vou usar aspas, tá? Para a pessoa, entre aspas, normal, que está perdendo seu emprego, a recolocação no mercado é extremamente difícil, você imagina a pessoa com deficiência. Então, pelo menos ao momento, aí nesse momento, Felipe, é curioso, porque nesse momento eu entendo que a empresa tem responsabilidade. Na hora que eu pondero os interesses, aí eu volto a resgatar as ideias de responsabilidade social da empresa, a função social da empresa, a dignidade da pessoa, do trabalhador, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o trabalho como direito social e primado da ordem econômica e social. Quer dizer, a gente precisa, nesse ponto, proteger a pessoa com deficiência, mas algo extremamente inovador, a estabilidade da gestante. Mas não é só isso. A lei trouxe algo que não existia. Eu poder somar, acumular estabilidades, esperar acabar uma estabilidade para começar outra. Isso não existia. Exato. Lembra que uma estabilidade, se fosse dentro da outra, eu não poderia somar. E a gente está vendo pela primeira vez uma soma de estabilidades. Então, quer dizer, a lei trouxe algumas ferramentas interessantes.
A questão do aposentado, né? Que também eu posso usar as ferramentas, mas a empresa é obrigada a trazer ajuda compensatória mensal. Então você vê que a lei, ela está trazendo preocupações com direitos fundamentais. Eu acho que isso é bem interessante. Bem interessante, professor. A doutora Dora, que está como desembargadora no TRT15, aí prestigiando nossa live, ela mencionou... Um grande prazer, uma honra. Ela mencionou aqui, professor, a garantia da gestante ficou legal, somou os da ADCT com a nova lei. E a questão também Perfeito. da pessoa com deficiência. Isso é muito importante, né, professor? Porque até mesmo é algo que eu anotei aqui para destacar. Porque muito se fala na questão da... Nossa, está retirando muito o direito do trabalhador, mas a gente tem que pensar que neste momento que estamos vivenciando, precisa também destacar alguns pontos positivos no que diz respeito à garantia do trabalho deste trabalhador. Porque neste momento, quando surgiu essa questão da pandemia, a tomada de decisão gera um impacto econômico, social muito grande. Então, quando a gente pensa e fala, nossa, o empregador tem que tomar uma decisão para uma dispensa, o empregador, neste momento, está vivendo uma situação que também está numa situação de hipossuficiência. Empregado e empregador estão numa situação de hipossuficiência. E a garantia da questão da pessoa com deficiência, professor, eu achei muito interessante, porque as empresas têm uma dificuldade muito grande de cumprir aquelas cotas. São penalizadas até mesmo. Então, quando vai dispensar, como é que vai ficar essa pessoa? A gente não pode deixar desamparada. Eu achei muito interessante também a questão da acumulação da gestante, que é uma garantia para o bem da criança que está por vir, né, professor? Então a gente tem que pensar nesse sentido. Me promoveu, sou juíza convocada. Aí, ó, doutora Laura falou, já me promoveu, sou juíza convocada. Mas isso é muito interessante, né, professor? Porque quando tem também alguns pontos positivos, a gente tem que destacar, né? Não só os pontos negativos. Perfeito. Então, esses foram pontos positivos, né? E assim, Felipe, você tocou num outro ponto também importante, quer dizer, isso eu dizia desde o começo e eu apanhei bastante, tá, em lives por causa disso. É óbvio que nesse momento, a vida e a saúde das pessoas é o que há de mais importante, isso é inegável, não se discute isso. Só que a frase fique em casa, ela é muito superficial diante da complexidade do... Como assim fique em casa? Então para o planeta? Então para tu? Não é assim. Eu tenho que também ter estudos aprofundados em outras áreas de conhecimento. A gente está vendo agora o quanto que aumentou a violência doméstica, índice de suicídio, consumo de álcool, de drogas, então problemas familiares, ou seja, assim, a questão da saúde mental das pessoas. Então, assim, é um momento muito complexo e que ninguém sabe ver, sem precedentes. E do lado da empresa, eu concordo, quer dizer, o empresário ele tem 3 espadas na cabeça, a trabalhista, a previdenciária e a tributária. Hoje mesmo eu vi notícia aqui de São Paulo, aqui, você acompanhou também, que agora parece que a empresa vai ter algum tipo de incentivo tributário fiscal, que é o que a empresa está esperando desde o começo. Essas medidas trabalhistas, Felipe, elas são paliativas, e elas estão esgotando agora. A gente já usou MP 927, aquela questão de teletrabalho, férias, aquilo a gente já usou. E a gente está terminando de usar agora a redução proporcional e a suspensão, que vai acabar. Agora tivemos o decreto 10.422, que aumentou para 120 dias, mas que vai acabar e a gente vai entrar numa terceira fase. A gente sabe quantas empresas estão tendo dificuldade de acesso a créditos. E mais, cadê o apoio tributário que é o que as empresas esperam? Quer dizer, e outra, tudo isso está postergando as dívidas. Eu cheguei a ouvir, Felipe, de um sindicato aqui de São Paulo, sem citar nome, falando que era obrigação das empresas manter todos os empregados em licença remunerada. Lógico, eu falei que eu ia mandar depois a conta, a folha de pagamento, para eles pagarem depois, que poderia pagar uma vez ou parcelado, mas eu ia mandar a folha de pagamento para o sindicato. Licença remunerada, Felipe. Quem que tem condição da licença remunerada esse período todo? Isso é insano mesmo. Quem fala isso não tem a mínima noção da realidade de uma empresa. E eu não estou falando de multinacional, de grande empresa. Eu estou falando do mercadinho, da lojinha. Essa pessoa que muitas vezes, você falou bem,
está numa situação até pior do que o próprio empregado. Exato. E são os que impulsionam a economia do país, né, professor? Empresas de pequeno Exatamente. porte, eles que impulsionam. Então, não é como no México, que as multinacionais que impulsionam a economia no México. Aqui não, é empresa de pequeno porte, é o bar da esquina, é o restaurante de bairro, nesse ponto que o professor tocou mesmo. E até Exatamente. mesmo essa questão de sindicato, professor, e a gente vê, pelo menos aqui no interior, no Vale do Paraíba, obviamente também sem citar nomes, mas alguns sindicatos eles têm que entrar na realidade porque não tem recebimento. O empresário analisa 2 pontos, entrada e saída. Não está tendo entrada, só está tendo saída. Simples assim. Eu falo, assim. É Excel, Felipe, é Excel. É simples assim. É matemática, não é nem direito, é matemática. Exatamente. E um detalhe importante que o professor citou, que os prazos estão esgotando, né? Até mesmo caminhando aqui um pouco para o final da live, que o professor tem um compromisso aí logo na sequência. As medidas provisórias estão se esgotando, tanto é que saiu uma portaria destacando a recontratação, né, professor? Exato, que é a portaria 16.655. Né? Essa portaria ela é curta, quem já leu, ela tem 2 artigos, e ela traz, né, Felipe, a gente sabe disso, que é uma tese, que a advocacia cai matando, a gente sabe disso, que é aquela ideia de você dispensar sem justa causa e contratar nos 90 dias subsequentes. A gente sabe que essa tese é antiga, e aí veio essa portaria falando, olha, eu estou afastando a presunção de fraude ao empregador que dispensa sem justa causa e recontrata em 90 dias. O que ela está falando? Que a ideia é manter os mesmos termos do contrato anterior, só que, por negociação coletiva, é possível inovar esses termos. Aí que vem um debate. Se por negociação coletiva eu posso inovar os termos, eu posso inovar em malam partem, eu posso inovar de maneira prejudicial, eu posso inovar para prejudicar aquilo que eu tinha antes. Será que eu aplico aquele princípio da inalterabilidade contratual em peius ou impédios? E mais, lembra que o próprio Godinho traz um princípio de direito coletivo, que é o princípio da adequação setorial negociada. Quer dizer, eu tenho a negociação coletiva que, em tese, teria que manter o mesmo patamar ou até superior do que tinha antes. Parece que essa portaria está autorizando até uma negociação prejudicial ao trabalhador. Não sei se você acha disso, mas ela deixou bem aberto, né? Um caput e um parágrafo único, basicamente os artigos mais. O artigo 2º também da portaria, Felipe, fala que os efeitos vão retroagir ao dia 20 de março de 2020. Quer dizer, nossa, isso aqui vai ter muito debate de legalidade e constitucionalidade, né? E uma portaria, né? Uma portaria. E uma portaria. Exatamente. Então chamou muito a minha atenção quando eu li. Não, realmente vai ser... até uma das situações que precisamos, até mesmo para fins de orientação, não sei se o professor concorda, não é porque está sendo publicado algo que você tem que orientar da forma que está saindo na redação. Porque vai ter um enfrentamento, com certeza, em processo trabalhista, se tiver uma negociação que reduza direito de trabalhador. Eu tenho certeza. Aí o empresário faz, até mesmo por uma norma coletiva, e se no judiciário entender que está ferindo a própria Constituição Federal e mandar pagar retroativo. Então é uma situação bem delicada, né, professor? O que eu estou falando para os mais próximos, mesmo os alunos e treinamentos e tudo mais enquanto advogados e advogadas, nós não podemos ser levianos. A nossa orientação nunca pode ser certeza, é esse o entendimento. Todos esses temas são extremamente polêmicos, serão judicializados, o Supremo vai enfrentar muito deles, fora o Poder Judiciário, e não adianta. A gente não tem jurisprudência sobre, nós não temos certeza de nada. Então, a nossa orientação é explicar o que está na lei, na portaria, comentar as decisões, mas ter muita cautela nas orientações e já alertando que pode ser que aquela orientação possa ser judicializada diante da polêmica do próprio tema.
Então a gente tem que ter muita cautela e muito cuidado em orientar nossos clientes caso a caso. Maravilha, professor. Professor, caminhando aqui para o final, eu sei que está com o tempo muito apertado aí. Hoje ainda, logo após nossa live, professor, vou fazer um sorteio. Peguei. Essa daqui Poxa, é que minha. Maravilha. Essa daqui é minha. Só que a que eu vou sortear é melhor ainda, que é a edição 10. É a mais atualizada ainda. É verdade. Verdade. Então a gente vai fazer Fico muito feliz, obrigado aqui. pelo carinho, viu? Que isso, professor. Professor, se quiser fazer algumas considerações finais, que eu sei que o seu tempo aí está bem apertado, e agradeço de coração, até mesmo mencionei no vídeo antes da live, que para mim é a live mais importante da minha carreira, que eu vejo você aí como uma grande referência para eu seguir nos estudos. Poxa, fico feliz, Felipe. Gratidão, só tenho que agradecer. Primeiro, toda a sua gentileza, todo o seu carinho. Você sempre, desde o primeiro contato, você sempre foi muito gentil. Isso me chama muito a atenção, né? Você sabe disso, já falei isso pra você. As pessoas me abordam de várias formas, e tá tudo certo. Mas assim, me chama muita atenção a gentileza, né? Você tem pessoas que se sente a áurea do bem, que vibram pelo bem. E você, desde o nosso primeiro contato, você foi assim. Então você é uma pessoa, além de todo o seu preparo científico, seu esforço, tirando isso, vamos falar da parte pessoal. Você é muito do bem, você é uma pessoa muito querida, você é muito gentil, você vibra bem, você vibra energia positiva. E isso traz muitos aspectos positivos. Eu acredito muito que a semeadura ela é livre, mas a colheita é obrigatória. E mais, a gente tem a lei da atração. Se você planta amor, você colhe amor. Se você vibra positivo, você colhe aspectos positivos. E você tem muito isso. Então tudo que você for fazer, com certeza, vai ser de muito sucesso pela sua intenção do bem, de contribuir para uma sociedade melhor, de impactar, de transformar a vida das pessoas. Eu acho que isso é fundamental. Então eu agradeço, parabéns pelo IBPJUR, para não falar errado, IBPJUR. Parabéns pra você, que você continue sendo essa pessoa do bem, lutando, mestrando, aí, concluindo seu mestrado, fazendo doutorado, pós-doutorado, indo, que eu sei que você é estudioso, você vai querer nunca parar, você vai querer um e outro ir para cima. Né? A todos que acompanham, porque o projeto é seu e de mais alguns amigos e colegas também, exato, que todos tenham muito sucesso. Gratidão por todos que acompanharam aí a nossa live, estudiosos do direito, operadores e mais. Tá aqui a daminha da justiça, ó. Quem escolheu direito é porque tem isso no coração e na alma, né? Não adianta, a gente tem isso. De lutar por uma sociedade melhor, por uma evolução. Não adianta, a gente não escolhe direito por acaso, a gente tem isso no coração e na alma. Então, se a gente faz essas lives gratuitas e tudo mais, é porque a gente quer transformar a vida das pessoas. A gente quer que as pessoas aproveitem esse momento, que é muito difícil, né, Felipe? Assim, eu fico até meio assim de dar recomendação, porque ninguém tem essa experiência. É muito fácil ficar falando, agora nesse momento você tem que falar, mas ninguém tem experiência. Exatamente. Teria que pegar alguém que viveu a gripe espanhola lá atrás e talvez essa pessoa, porque ninguém tem a experiência. Então assim, e outra, muitos dizem que assim, lá foi diferente, hoje você tem a tecnologia, você então é diferente, ninguém tem experiência. Então a gente está aprendendo juntos o que é o novo normal ou o novo anormal. Mas o mais importante é tentar, Felipe, sempre trazer algo de bom pro próximo, tentar transformar a vida da pessoa, fazer o bem para alguém. E eu acho que tá nas nossas mãos o conhecimento jurídico, poder divulgar, poder debater. Eu acho que esse trabalho social é importante que a gente faça. Então esse espaço tá aí para isso. Então gratidão por ter participado, espero que eu tenha contribuído de alguma forma. E mais, peço desculpas pelo tempo corrido, que hoje eu saí de um evento, entrei no outro, mas espero que nesse momento eu tenha contribuído de alguma forma, pelo menos para reflexões. Eu trago alguns pontos polêmicos, não que as pessoas concordem comigo de maneira nenhuma, mas que pelo menos reflitam. Aí é o mais importante, é cumprir a minha missão, né, de você poder ter o seu ponto de vista, mas aprender a respeitar pontos de vista diferentes. Eu acho que está aí a evolução. E sempre tentar ser mediano, né? Eu acho que o equilíbrio sempre é fundamental.